Bom dia, meus irmãos. Estou aqui nesse momento aqui no escritório da igreja e revendo algo da palavra, da mensagem de ontem de manhã, um trecho, né, do que foi pregado. Ontem falamos do rei Asa e um versículo que me chamou a atenção e hoje relendo isso aqui, eu quero falar mais um pouco dele, que ontem eu estava só dentro da mensagem, mas não foi diretamente o que eu fui falar. Mas é o capítulo 16 do segundo livro de Crônicas, no versículo 9, quando o Asa ele acaba confiando ali no rei da Síria, fazendo uma aliança para vencer o rei de Israel. Naquela época Israel estava dividido, né? Porque Israel foi governado num todo primeiro por Saul, depois por Davi. Davi ainda teve 7 anos, que ele não governou Israel por completo. Depois que ele fez a aliança, e havia ali umas tribos que estavam na mão do povo de Saul, aí ele governou por inteiro, e depois Salomão. E no reinado do filho de Salomão, o reino foi dividido. E aí ficou uma parte com a casa de Davi e outra parte com outros reis. Aí ficou muito conhecido como o reino de Israel e o reino de Judá. Judá tendo a casa de Davi. Os reis que governaram Judá teve lá os seus altos e baixos, mas sempre foram os mais que seguiram ali, foram mais fiéis a Deus. Na verdade, teve outros também que não foram, mas sempre foi mais quem... Até porque ali tinha um templo de Salomão, tinha aquela questão onde havia mais a busca do Senhor. Israel debandou, tinha como capital Samaria, e criou-se ali até um preconceito entre judeus e samaritanos, onde os judeus achavam os samaritanos um bando de endemoniados, pecadores. Nós vemos isso muito nos relatos dos evangelhos, quando eles falam até para xingarem Jesus, para ofenderem Jesus, chamam ele de samaritano. Mas, voltando aqui à mensagem, aqui fala do rei Asa, que foi um rei de Judá, e começou um reinado muito bem, andou com Deus, fez a vontade de Deus, mas ele lá na frente enfrentou uma batalha, já no ano 36º, contra o rei de Israel. E a força do rei de Israel contra Judá era que Israel tinha feito aliança com o rei da Síria. E o Asa chegou, percebeu aquilo e disse, não, vamos fazer o rei da Síria desmanchar, vamos dizer assim, essa aliança, desde que eu pague mais. Já que o rei da Síria não tem interesse nenhuma das guerras, o interesse dele é só ganhar dinheiro. Quem pagasse mais, ele estava do lado. E o Asa pega o ouro da casa do Senhor, pega o ouro também de seus tesouros e dá para o rei da Síria, com certeza dando muito mais que Israel, e diz, fica do meu lado. E ele fica, e acaba o rei de Israel desistindo de guerrear, pois tinha perdido parte da sua força, que era o rei da Síria. Só que antes disso, os etíopes tinham vindo contra Asa e Asa não fez aliança com ninguém. Pelo contrário, Asa orou a Deus, buscou a Deus e Deus deu vitória. E agora ele faz aliança com o rei da Síria e Deus manda um profeta repreendê-lo. E o profeta até lembra para ele, você lutou com os etíopes, que era um número de gente muito maior, e você confiou em Deus, Deus te ajudou. Só que agora você não confia em Deus e confia na Síria, e a Síria será teu próximo inimigo. Mas não é bem isso que eu quero tratar, mas sim de um único versículo, que é o versículo 9, que é o que o próprio Deus manda falar para Asa, que diz assim, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. E o que é um coração perfeito perante Deus? É um coração de alguém que busca a Deus, é um coração de alguém que anda na obediência a Deus, é um coração de quem
confia em Deus em todo momento, em todo sentido. Porque uma coisa também que me chamou a atenção, porque a gente é muito apegado aos bens materiais. Queremos ou não, a gente confia neles. E nós vemos aqui que o rei Asa, ele tira a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor, está no versículo 2. Mas Deus não cobrou isso, Deus nem se preocupou com ouro. Deus cobra confiança. Confiança, que é o que mais Deus quer. Você quer ter um coração perfeito para Deus? Aprenda a confiar nele. Em todas as circunstâncias, em todos os momentos, bons e maus, a gente tem que ter esse coração perfeito com Deus. E o que me chama a atenção é que Deus, ele todos os dias, ele olha para a humanidade. Ele corre os olhos sobre a humanidade e a procura de alguém. Não de alguém que tenha muitos recursos, não de alguém que é muito religioso, não de alguém que é muito bondoso, não, mas de alguém que tem um coração perfeito com ele, que confie nele, que viva para ele, que se renda a ele. Então esse versículo ele nos deixa bem claro que nós devemos olhar para o nosso coração, olhar para a nossa vida e ver se o nosso coração tem sido perfeito para com Deus. Porque se o nosso coração for feito para Deus, Deus vai se mostrar forte na nossa vida. Nós vamos orar e vamos ver a resposta de Deus. Nós vamos enfrentar os desafios e ver a resposta de Deus. E é tudo que nós precisamos. Então eu quero deixar essa palavra para você nessa manhã. Não importa o momento que você esteja passando. Analise seu coração, se ele tem sido perfeito para com Deus. E se não está, é uma coisa que você, todos nós devemos fazer. Devemos procurar. E onde vamos aperfeiçoar o nosso coração? Na própria palavra de Deus, naquilo que aprendemos com ele. E é isso aí, gente. Deus abençoe a todos meus irmãos. Forte abraço. E aguardo todos vocês nessa quarta-feira, no culto da família. Venha lutar pela sua casa, sua família. E na sexta-feira, pela saúde. Venha buscar pela sua saúde, saúde da sua família, libertação, enfim. E domingo já é o nosso primeiro domingo do mês, que estejamos reunidos para louvarmos, adorarmos o nosso Deus. Deus abençoe a todos, forte abraço, fica com Deus, em nome de Jesus.